aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve aí no canal, rola bastante coisa bacana aqui pra você. E é o seguinte, toda terça e quinta-feira tem vídeo aqui no canal, né? Terça-feira eu respondo as perguntas que vocês mandam lá no Instagram, já estou com algumas perguntas selecionadas aqui para responder. E toda quinta-feira é vídeo ali na bancada, né, cara? Mostrando ali a realidade de uma oficina de luthieria, manutenção na bancada, review de instrumento, customização, enfim. Curte o assunto? Não perde não, velho. Se inscreve no canal aí, rola muita coisa bacana aqui. E, cara, eu queria agradecer primeiramente hoje, né? Chegamos a 58 mil inscritos, cara. 58 mil, mano, sério. Confesso pra vocês que quando eu criei esse canal, né? Criei esse canal ali na pandemia, né? Tava com a cabeça meio bagunçada, acho que todo mundo não tava tão bem, né? E aí eu criei esse canal assim como uma forma de me distrair, como uma forma de ocupar a minha cabeça, né? Com uma coisa legal. Eu não imaginava que chegaríamos, de verdade, eu não imaginava que chegaríamos a 58 mil, saca? Eu achava assim, na época eu falava, cara, se esse canal chegar a 10 mil inscritos eu vou ficar muito feliz, saca? Tipo, porque realmente, né, cara, é um canal nichado, né, cara? A gente fala aqui de uma coisa que, cara, uma pequena porcentagem da população mundial gosta, né? Ainda mais falando da população brasileira, né? Assim, cara, de verdade. Imagina, de toda a população do Brasil, quantas dessas pessoas são músicos, né? E da população de músico, quantas dessas pessoas gostam de luthieria, né? Que o meu canal não é sobre música, é sobre luthieria, sobre instrumentos, né? Então, eu imagino que é uma parcela pequena da população que gosta desse assunto, mas 58 mil cabeças aí, velho. Eu acho animal, eu acho um número bacana, então eu só tenho a agradecer a vocês, cara. Vocês são demais, velho, de verdade. Obrigado a todos vocês, cara. Enfim, parando de enrolação aqui, vamos para as perguntinhas de hoje? A primeira pergunta de hoje, quem mandou foi o Invictor André. Guitarra com tróculo de 57 milímetros. Comprei um braço de 55 milímetros e meio. Fica bom? Então, cara, qual que é o lance? O tróculo é justamente esse espaço onde encaixa o braço do instrumento, né? No caso, por exemplo, de uma Stratocaster, onde o braço é parafusado, né? Você consegue trocar esse braço. E tem a medida do tróculo ali, que você encaixa o braço, né? Ele é uma cavidade assim, você vem com o braço e encaixa no tróculo. Cara, via de regra, tá? Se o tróculo tem 57 milímetros de largura, você tem que colocar um braço de 57 milímetros. E de preferência ele tem que entrar justo. Ele não pode entrar, tipo, sambando, tá ligado? Então, é por isso que a guitarra, o braço da guitarra é feito pro corpo da guitarra, né? Quando a gente faz um instrumento, né, cara, a gente presta muita atenção nisso aí. Tanto quando você vai fazer um instrumento, você pode começar ou pelo corpo ou pelo braço. Tanto faz. Cada luthier opta ou por começar pelo braço ou por começar pelo corpo, né? Eu normalmente gosto de começar pelo braço porque dá mais trabalho. O braço é mais trabalhoso de fazer do que o corpo, né? Então, tendo o braço pronto, depois a gente faz o corpo. Mas, via de regra, cara, tem que ser na mesma medida, tá? Assim, pra ficar legal, pra ficar bem feito, tem que ser a mesma medida. 55, 55, pra poder encaixar justo e o braço não ficar saindo de centro ali, né? Enfim, porém, você já tem a guitarra com 57 milímetros e você já tem o braço com 55,5. Cara, de verdade, o que você vai ter que prestar atenção? Veja bem, esse braço ele claramente não foi feito para sua guitarra, né? Você vai ter que prestar atenção no seguinte, vai, para você conseguir fazer umas notas aí, para você tocar, né? A medida do nut, né, do final do nut até a casa 12
ela tem que ser igual à medida da casa 12 até a ponte do instrumento, até o carrinho do instrumento, né? Então, você vai centralizar isso aí, você vai colocar o seu braço em cima do tróculo ali e vai medir. Essa medida aqui, saca? Ela tem que ser a mesma dessa medida aqui, beleza? Você fez isso? Marcou onde que vai ser exatamente? Você vai colocar um grampo sargento ali no braço, né? E vai fazer a furação de novo no braço da guitarra, né? Se o braço da sua guitarra tiver já com furação, né? Você vai ter que tampar a furação do braço que você comprou e fazer uma nova furação, respeitando o espaçamento ali que atrás da guitarra, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, você vai respeitar a furação que está no corpo do instrumento, né? Aí você vai usar isso aqui como gabarito, vai furar de novo, vai parafusar o braço, né? Cara, seguinte, vai ficar perfeito? Provavelmente não, né? Até porque dependendo da ponte que tem a sua guitarra, né? A distância entre os carrinhos, né? Às vezes a distância entre os carrinhos da ponte da sua guitarra foi planejado para uma guitarra com braço mais largo. Você está colocando um braço mais fino. Então corre o risco da distância entre o carrinho da misão e da misinha ser maior do que o necessário para um braço mais estreito, né? Ou de repente a ponte que tem na sua guitarra pode ser que dê certo com um braço mais estreito, né? Porém, cara, de vez em quando pode ser que o seu braço perca a centralização, né? Porque você imagina, o tróculo tá largo ali, né? Então o braço tá sambando. Então o braço pode ficar fazendo isso aqui, né? Você vai ter que apertar bem ali os parafusos, né? Centralizar direitinho, apertar bem os parafusos. Mas como o tróculo tá folgado, cara, você vai fazer um show ali, vai dar uns pulos, vai se empolgar ali no palco, sei lá, né? Ou simplesmente de você manusear a guitarra, né? Por aqui, normalmente o guitarrista pega a guitarra pelo braço da guitarra, né? Só de você manusear, pode ser que esse braço da sua guitarra fique fazendo esse movimento aqui. Você entendeu? Então assim, cara, falar pra você que sua guitarra vai ficar boa, que pô, vai ficar com a tocabilidade bacana, que vai ficar com a afinação perfeita, que vai ficar bacana, se eu falar isso pra você eu estarei te enganando, né? Mas você já tem o braço, novamente, né? Você já tem o braço, você já tem o corpo, você já tem a curiosidade e a boa vontade. Então faça o experimento, tá ligado? Faça, toca a sua guitarra, testa. Se ficar bom, ótimo, né? O que você pode fazer também é colocar um calço de madeira na lateral, né? Porque como o braço da sua guitarra é mais fino, né? Por exemplo, 57 milímetros para 55,5, né? Você vai ter que fazer dois calços ali dividindo a diferença, né? Você divide a diferença de 55,5 para 57, você faz dois calços e coloca um de cada lado, calço de madeira, coloca no tróculo ali, justamente para não correr o risco do seu instrumento ficar saindo fora de centro, ali, o braço ficar saindo fora de centro. Pode ser que funcione também, né? Mas deixa para fazer o calço depois que você checar o lance da ponte, né? Se a ponte da sua guitarra vai ter o espaçamento dos carrinhos, vai ser ideal para isso, saca? Vai ter que fazer gambiarra, resumindo, vai ter que fazer gambiarra, perfeito não vai ficar, tá? É o tipo de serviço, né? Deixar um adendo aí. É o tipo de serviço que se você pedisse para mim fazer, eu não faria, porque não fica perfeito o resultado, né? E eu não gosto de entregar um resultado diferente do muito bom ou perfeito. Por quê? Quando o luthier, a gente, faz um serviço e entrega, esse serviço vai sair pra rua, né? Vai sair pra rua, você vai tocar em estúdio, vai tocar em show, vai mostrar essa guitarra pros seus amigos, e aí seu amigo vai tocar, vai ver que não tá tão legal assim, né? Vai ver que a regulagem não tá um ajuste perfeito, vai falar, pô, quem fez essa adaptação pra você? Aí você vai falar, pô, Matheus Luthier, né? Então assim, é um tipo de serviço que eu chamo de serviço queima-filme, tá? Existem ali alguns tipos de serviço queima-filme, que é cilada pegar esse tipo de serviço para fazer numa oficina, porque se não ficar bom, é o meu nome que fica sujo por aí, né?
Então é até justamente por isso que alguns serviços eu não gosto de pegar. Quando eu sei que o resultado não fica perfeito, eu não gosto de pegar porque é o tipo de serviço que chama serviço queima-filme, né? Mas enfim, paciência, cara, faz em casa aí e já é. Próxima pergunta aqui, Arthur9. Ele perguntou o seguinte: tenho um violão 12 cordas, é muito difícil fazer pestana nele. Uma regulagem resolve essa tensão? Cara, vamos lá, violão 12 cordas. Realmente, um violão 12 cordas ele é mais pesado de fazer acorde, principalmente acorde com pestana, né? Porém, o violão 12 cordas bem regulado é completamente possível, sim, de conseguir uma boa tocabilidade, tá? Eu já fiz aqui algumas regulagens em violões 12 cordas, eu já tive violão 12 cordas, né? Vendi esse violão, inclusive, para amigo meu, que vez ou outra ele traz aqui para fazer uma troca de corda, uma limpeza e um ajuste, e o instrumento sempre aceita uma boa regulagem. Qual que é o lance? O violão tem que ser bom, entendeu? O violão 12 cordas, ele tem que ser de uma qualidade no mínimo mediana, né? No mínimo um violão ali mediano, porque realmente, cara, é muita tensão, é muita coisa ali, né? Então se o violão não for bem construído, cara, com o tempo ele vai ficando um birimbau, né? O tampo vai virando um balão aqui, o tampo vai estufando, o braço vem puxando para cá e o tensor já começa a não agir mais, porque um violão 12 cordas realmente tem muita tensão ali, né? Então assim, desde que seja um violão que está com a estrutura bacana, um violão bacana, é perfeitamente possível de fazer uma boa regulagem nele sim, beleza? Eu já consegui fazer em vários, assim como já peguei alguns violões 12 cordas que trabalhei nele e não ficou 100%. Aí já é por questões estruturais do instrumento, né? Às vezes tem que reformar o tampo do instrumento, refazer os leques harmônicos, fazer uma par de coisa, que aí dependendo do valor da mão de obra já compensa comprar um violão novo. Então tem algumas atenuantes ali em violão de 12 cordas, mas novamente, se for um violão com a estrutura ok, fica muito bom sim. Próxima pergunta aqui, recomendações de humbucker para a guitarra Fly V, né? Pô, o cara tem uma guitarra Fly V que é uma recomendação de humbucker. Cara, vamos lá, né? Fly V combina bastante com captador de alto ganho, né? Combina mais com uma parada mais pesada ali. Então assim, eu diria que, cara, um custo-benefício bacana, bom e barato, é aquele Malagoli 84, né? Porque o Malagoli 84, ele não tem um high gain gigante, assim, aquela coisa muito pesadaça, mas ele já tem um ganho suficiente, cara, pra você tocar qualquer coisa. Então se você pega o Malagoli 84, você tem timbre o suficiente para tocar um classic rock, mas você também tem timbre o suficiente para tocar um thrash metal. É um captador definido, equilibrado. Eu gosto do 84. Tem também a opção de você colocar um Seymour Duncan, um JB, né? O JB ele já tem uma pegada mais grave, mas também tem ali uma definição bacana, um negócio legal, né? Então o Seymour JB também fica legal numa Fly V, né? O que fica legal também numa Fly V? É um DiMarzio, o Distortion, né? O Super Distortion da DiMarzio, também fica legal, né? Ou se você quiser um captador Gibson 498, né? O 498 que ele já não é um PAF, né? Por exemplo, se você pega um captador PAF da Gibson, tipo um Burst Bucker ou um Classic 57, né? São captadores de médio ganho, tá ligado? Então assim, se você tem uma Fly V e você tá esperando aquele som agressivo da Fly V, você não vai conseguir isso com um captador de médio ganho. Consegue, lógico, né? Porque você vai colocar ganho no seu pedal, vai colocar volume no ampli, né? Então, você consegue, de fato. Porém, um captador de ganho médio, ele não... Digamos assim, pelo menos no meu conceito, na minha cabeça, na minha ideia, né? Eu acho que um captador de ganho médio, ele não é, assim, a luva perfeita para uma Fly V. Você entendeu? Um PAF, no caso, né? Não necessariamente o ganho médio, mas um captador do tipo PAF, né?
Mas é isso, ó. Cara, quer custo-benefício, vai nos Malagoli lá e já era, mano. Próxima pergunta aqui é do Fernando Oliveira 25. E ele perguntou o seguinte: Corte M600 ou PRS CH44? Tá, cara, vou deixar uma foto das duas aí na tela para vocês darem uma olhada nas guitarras, né? Cara, primeiramente, essas PRS, né, PRS SE, PRS de entrada, elas são fabricadas na fábrica da Cortec, né? Então, assim, a fábrica da Cortec é justamente a fábrica da Corte. A Cortec faz instrumento para várias marcas famosas, né? A Cortec tem um polo industrial gigante, tem uma tecnologia sensacional de produção de instrumento. Então a Cortec faz instrumentos para várias marcas que a gente gosta, né? Inclusive a PRS. Então assim, a PRS é feita dentro da fábrica da Cortec, né? E ele perguntou, PRS ou Corte, sendo que essas duas guitarras, elas regulam no preço, né? Tipo, ambas estão ali na faixa dos R$4.000, né? Hoje eu abri aqui para ver se eu achava promoção dessas guitarras, só que inclusive hoje que eu tô gravando o Drecada, é Black Friday, tá rolando Black Friday, então tem algumas promoções dessas guitarras em Black Friday. Então, na Black Friday, essas duas estão regulando esse valor ali dos R$4.000, beleza? Mas eu vi que normalmente a PRS custa mais caro do que a Corte. Porém, cara, tem aí uma pegadinha. Por quê? Porque a PRS tem braço parafusado, tá? Esse modelo de PRS que ele falou, tá? Não todas as PRS, mas esse modelo que ele falou agora tem o braço parafusado, enquanto a Corte tem o braço colado, tá? E você repara que a Corte é mais barata do que a PRS, sendo que a PRS tem braço parafusado, né? Então o que acontece? Você comprando a PRS nesse caso, você está pagando a marca, né? Você está pagando ali o status de ter uma PRS, né? Então assim, você vai fazer um show, vai estar ali com uma PRS na mão. Quem olhar para sua guitarra vai falar, nossa, o cara tá com uma PRS, né? Então assim, para impressionar os amiguinhos, a PRS funciona mais do que a Corte. Só que falando de guitarra, mano, qualidade de guitarra, a Corte é melhor, né? Entre esses dois modelos, a Corte se sai melhor pelo simples fato de ter um braço colado. Aí você fala, pô, Matheus, mas por que o braço colado é melhor? Né, cara? Primeiro, uma guitarra nesse estilo, no estilo PRS, né? Porque ambas têm o modelinho de PRS, né? Tradicionalmente é braço colado. As PRS, braço colado, a Gibson, braço colado, né? O lance do braço colado é que traz um pouquinho mais de sustain, né? Pelo corpo e braço serem uma peça unida de forma mais sólida, o corpo e braço tende a vibrar mais, a trocar mais vibração entre um e outro, né? Pelo encaixe do tróculo ser perfeito, por ser colado e tal. E outra coisa, a construção de um instrumento com braço colado é uma construção mais complexa do que um instrumento parafusado, tá? Então, normalmente você vê que instrumento com braço colado é mais caro, justamente por isso, porque tem uma produção mais complexa, né? Exige mais tempo, maquinário, mão de obra do fabricante para fazer aquele instrumento. Então, assim, cara, você vê, nesse caso, a Corte é uma guitarra melhor do que a PRSzinha, né? Mas, claro, a PRS acaba sendo mais cara pelo logotipo, né? Então, cara, entre essas duas, eu iria na Corte, tá bom? Eu iria na Corte porque pouco importa o logo PRS, principalmente quando a gente está falando de uma PRS de entrada, né? Com uma PRS super barata, uma guitarra que é realmente a de entrada da de entrada, cara. É a barata da barata para você ter uma PRS. Você entendeu? Então, nesse caso, cara, vai de Corte, né, mano? Esquece o logotipo, esquece o nome, vai na qualidade, né? Enfim, cara, você vai ter um instrumento mais legal até para ser base para upgrade, né? Quando você tem um instrumento com uma estrutura melhor e tal, você tem uma boa base para upgrades.
Claro, a PRS também é uma boa base para upgrades. Eu mexi numa PRS dessas esses dias, saiu um vídeo aqui no canal de uma PRS dessas daí, né? Eu digo de entrada e braço parafusado. Enfim, também é uma boa base, mas eu não acho que vale a pena pagar mais caro por um instrumento com a construção inferior, né? Então, fica atento nisso aí antes de comprar. O João perguntou o seguinte: como afinar guitarra com ponte Floyd Rose? Cara, é o seguinte, isso eu não consigo explicar aqui falando pra você. Falando vai ser difícil. Aí eu vou deixar a pergunta no ar pra vocês. Vocês me respondam aí. Quem chegou até esse ponto do vídeo, né? Vocês querem que eu faça um vídeo ensinando a trocar cordas e ajustar toda a afinação, ajustar o equilíbrio da ponte de uma Floyd Rose? Saca? É um vídeo que vai ter público, porque é o seguinte, esse tipo de vídeo é um vídeo que dá trabalho de fazer, né, de filmar, de explicar, então é um vídeo que nada demora um dia de gravação inteiro fazendo para ficar legal, para captar muito bem os takes ali, para vocês entenderem de forma bacana como que faz ali a manutenção de, principalmente troca de corda e ajuste de uma Floyd Rose. Então, vou deixar a pergunta para vocês aí. Vocês querem que eu faça um vídeo ensinando essa manutenção de Floyd Rose? Se você quiser, comenta. Dependendo da quantidade de comentário que tiver aí, eu faço o vídeo. Se eu ver que tem bastante gente, tipo, pô, faz o vídeo, eu vou entender que existe uma necessidade desse conteúdo aqui no YouTube, tá? Agora, se eu ver que vocês não tá nem aí, que ninguém comentou, que tipo assim, 5 pessoas comentou e ninguém mais ali, o vídeo vai dar mais de 1000 visualizações e 5 comentários falando faz o vídeo, aí você entende que não vale a pena pra mim perder um dia, não é perder, né, mas gastar um dia de gravação fazendo um vídeo complexo de gravar, complexo de editar, um vídeo com informação útil sendo passada de graça, sendo que tem 5 pessoas precisando disso. Então, antes de gravar esse vídeo, eu preciso desse feedback de vocês, tá? Me conta aí nos comentários se vocês querem saber como que faz a manutenção de uma Floyd Rose, tá? Se tiver bastante comentário mesmo e bastante curtida nesse vídeo aqui, eu prometo que eu solto esse conteúdo pra vocês, beleza? Então, você que quer, cara, manda pro seu amiguinho aí, falou, mano, comenta lá pra ele fazer o vídeo, mano, me ajuda, né? Ou seja, me ajude a te ajudar. Já ouviu esse ditado? É muito válido isso. Enfim, cara, vou deixando o Drecada de hoje por aqui. Espero que você tenha gostado dessa edição, tá? Deixa o like aí. Bom, comenta, né? Já falei pra vocês comentar, mas deixa o like também, é importante. Manda esse vídeo pro seu amigo. Falou, valeu!